seja o nome do Senhor. Graças a Deus, para casa eu vou. Essa é a esperança que nos move. Essa é a esperança que deve estar arraigada nos nossos corações. Um dia o Senhor voltará. Esse céu se abrirá, se enrolará, como diz a palavra, como um pergaminho. E dos altos céus surgirá o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E dirá a todos nós: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele virá nas nuvens dos céus e subiremos para morar com Ele e passar a eternidade. Louvado seja Deus, graças a Deus. Gostaria de fazer a leitura novamente no texto de 1 Timóteo 2, 1 a 3, que foi lido no início, mas aí está postado na versão Bíblia Viva, e diz assim a palavra de Deus: estas são as minhas instruções, ore muito pelos outros, suplique a misericórdia de Deus sobre eles, dê graças por tudo quanto Deus fizer por eles. Ore desta forma pelos reis e por todos os outros que têm autoridade sobre nós, ou que ocupem cargos de alta responsabilidade, a fim de que possamos viver em paz e com tranquilidade, gastando nosso tempo em viver piedosamente e pensar muito a respeito do Senhor. Isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador. Aleluia. Feche seus olhos e ore comigo. Você também que está em casa, queremos agradecer também a sua participação, e ore conosco em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, aqui estamos, ó Pai. Os teus filhos vieram, meu Deus. As dificuldades são bastantes, Senhor, principalmente neste tempo de pandemia. Senhor, muitas vezes temerosos, Senhor, com o que pode acontecer, mas aqui estamos. E os nossos irmãos estão lá, Senhor, nas suas casas também, meu Deus, dedicando esse tempo para participar deste culto de adoração a Ti. Nós nos unimos a eles, meu Deus, uma só fé, num só espírito, numa só adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Receba, Senhor, o nosso louvor. Cremos que o que foi aqui cantado, meu Deus, foi de coração e tenha chegado ao trono da Tua glória. E ó Senhor, e que cada um, Senhor, receba neste momento as respostas dos céus, as respostas que buscam, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Acima, Senhor, dos louvores, receba cada um dos teus filhos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Receba diante de Ti, meu Deus, a todos nós que estamos aqui, os que estão em casa, os que estão participando em outros templos, em outras igrejas. Receba, Senhor, diante de Ti, meu Deus, não olhando para as nossas fraquezas, Senhor, meu Deus, para as nossas falhas, mas é pelo sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo que nos aproximamos de Ti e pedimos, Senhor, receba cada um de nós. E ó Senhor, e os nossos louvores, nossas ofertas, e também responde, Senhor, as nossos anseios, nossos pedidos. E assim, Senhor, nós tomamos posse da Tua palavra, crendo que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, completar a obra, venha, Senhor, falar acima daquilo que eu tenha que falar, meu Deus querido, para atingir os corações de todos aqueles que ouvem e fazer a diferença. E é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Assentai-vos, meus queridos, vocês também em casa, né? Fiquem à vontade. E nós vamos ter esse momento de saborear, né, a palavra de Deus. Aprender sempre é bom, né? Sempre aprendemos, pois ela se renova a cada manhã. A palavra do Senhor é maravilhosa. E creio que o tema da semana, né, do mês, para interceder, né, a intercessão pelos pastores, pelos líderes, escolher uma família que esteja afastada, né, veio também a calhar diante daquilo que nós estaremos meditando. Leve isso a sério, interceda todos os dias, em todas as suas orações, não esqueça, interceda pelos pastores, interceda pelos líderes da igreja, e por aquilo que foi proposto, por uma família que está afastada da igreja.
Se você não lembra de alguma, procure o pastor, procure a liderança da igreja, procure saber qual família, quais as famílias que estão afastadas, quais os motivos, e ore e interceda em nome de Jesus. O poder da intercessão. Nós estamos vivendo dias tenebrosos, já anos, né? Já passou-se um ano ou mais de um ano. Estamos vivendo dias de incerteza, medo, de sofrimento para muitas famílias. Quantas perdas, né? Quantas pessoas se foram nesse tempo, perdas irreparáveis, perda da saúde física, da saúde emocional, perda da liberdade de ir e vir. Tantas perdas, perda de abraçar, de visitar, de passear, né? Muitas perdas, de festejar, de comemorar um aniversário. Muitos deixaram de casar, de fazer uma festa de casamento. Pessoas que até investiram, né? Compraram, gastaram, mas não puderam realizar. Eu conheço algumas, e um casamento inclusive estava marcado para que eu fizesse, e até hoje não foi feito. Lá no início, lá em março do ano passado. E só essa semana posso relatar duas perdas, grandes perdas, né? A diaconisa Gersonita, eu creio que é do conhecimento de todos, né? Foi uma tia Gersonita, uma grande mulher que nós trabalhamos juntos no DASAP, trabalhamos juntos lá em Curitiba, trabalhamos, ela no departamento infantil, e foi professora dos meus meninos, né? Ela descansou no Senhor. E essa semana o meu último comandante da Polícia Rodoviária, né? Na época o capitão Garcia, tenente-coronel Garcia, faleceu também essa semana com 52 anos de vida. Perdas. Não passa assim um dia sequer que a gente não ouve de alguém que está doente, que recebeu um diagnóstico positivo de alguma doença ruim, que está internado, está na UTI ou que faleceu. Não passa um dia. Eu creio que todos nós aqui ouvimos de alguém ao nosso redor, de alguém que faz parte do nosso convívio, alguém que está necessitado de uma oração, necessitado de uma ação de Deus na vida dele. Alguém que perdeu o emprego, que a empresa está indo à falência. São tantas mazelas, são tantas coisas que têm acontecido ultimamente, e aqueles que estão no olho do furacão, estão ali no meio desse turbilhão de problemas, de dificuldades. Quando ele conhece alguém, ou ouve de alguém que tem fé, alguém que participa de uma igreja, alguém que faz parte de um grupo religioso, ele vai até essa pessoa e vai buscar. Por favor, ore. Ore por minha família, ore pelo meu irmão, ore pelo meu pai, pelo meu tio, pelo meu amigo, ore, interceda por ele, clame a Deus por ele. É um grito de socorro, e é aí que eu gostaria de conversar com vocês sobre o poder da intercessão. O poder da intercessão. E a proposta é aprender como nós podemos ajudar essas pessoas, de que forma nós podemos entrar nesse turbilhão juntamente com estas pessoas, mesmo não estando talvez passando fisicamente, nós e a nossa família, mas como nós podemos entrar e ajudar essas pessoas, dar uma palavra de fé, de ânimo, de esperança, e mais do que isso, interceder por ela. De que forma? E questionar até que ponto nós podemos crer que essas orações, elas chegam ao trono de Deus e são respondidas. Até que ponto? Até que ponto Deus responde às intercessões? E nós gostaríamos de responder essas questões que estão aí projetadas, né? O que é e qual é a missão de um intercessor? Quem criou a função e a missão do intercessor? Como se dá no mundo espiritual essa missão? Temos opção de não querer exercê-la? Temos opção de justificar o não interceder? De passar essa missão a alguém da igreja, ao grupo de oração da igreja, ao jardim de oração, ao pastor, aos líderes da igreja? Temos essa opção e não entrar nessa linha da intercessão?
E a intercessão, ela nos afasta também, eu posso somente atuar no campo da intercessão e deixar a ação para outros grupos. Posso ser apenas um intercessor, de entrar no meu quarto e ali orar todos os dias e deixar que a ação, a atividade, corpo a corpo, seja feito por outros. É isso que nós gostaríamos de, pela graça e pela misericórdia de Deus, procurar responder estas questões. E vamos à primeira: o que é e qual é a missão do intercessor? Veja o próximo slide, por favor. O que é e qual é a missão do intercessor? O intercessor é aquele que intercede em favor de alguém. É aquele que se coloca entre o necessitado e aquele que pode dar a resposta, pode solucionar o problema, pode trazer a solução para aquele que necessita. Essa pessoa é o mediador, é aquele que se apresenta no lugar do necessitado. E para isso ele vai usar da empatia. Ele precisará usar da empatia, ele precisará conhecer de fato a real necessidade da pessoa. O nosso dia a dia é tão corrido que às vezes você dá um bom dia para a pessoa e pergunta: como vai? Ele fala: mais ou menos. Então tá bom, tchau, né? Você não quer saber o porquê mais ou menos. Ou ele vai dizer: não está muito bom não, mas Deus vai te abençoar e tchau. Não há tempo para se interessar, para buscar qual a razão do mais ou menos. O que eu posso fazer para tirar esse menos e deixar mais, né? De que forma eu posso agir? Quando a pessoa fala isso, é porque ela é uma abertura, é uma porta aberta para que alguém, né, se apresente, para se interesse a razão desse mais ou menos, a razão desse não está tão bom não, poderia estar melhor. Quando há essa resposta, ela está esperando isso, é um grito de socorro. No mundo jurídico, o intercessor é o advogado, né? O advogado, nós contamos para ele a nossa história, nossas dificuldades, nossos problemas, assinamos uma procuração, dando-lhe plenos poderes para nos representar perante a justiça, perante os tribunais, perante as instâncias jurídicas. Nós damos esse poder. Então esse é o intercessor. E a Bíblia vai tratar do intercessor também como advogado. Então o intercessor é esse que se coloca entre o necessitado e aquele que supre as necessidades, que tem poder para socorrer, para dar o suporte. E quem criou? Veja o próximo slide. Quem criou? Quem criou essa função, né, do intercessor? E quem criou essa missão? A Escritura, ela nos apresenta como intercessor a figura do sacerdote, né? A figura do sacerdote criada por Deus com este propósito de interceder pelo povo, pelas famílias diante de Deus. O sacerdote, ele levava a Deus ali as necessidades do povo, levava ali por meio das orações, ele colocava esse indivíduo diante de Deus. Ele adentrava no lugar santíssimo, no Santos dos Santos, e ali se apresentava diante de Deus com as mazelas, com os pecados, os problemas das famílias, e se apresentava e falava com Deus. O sacerdote tinha essa missão, e ali ele buscava o poder, o perdão dos pecados, ele buscava, né? E ali o texto que está projetado ali de Êxodo 28 fala que o Senhor, ele separou ali Arão e seus filhos para servirem como sacerdote. E o capítulo todo do 28 vai descrever a respeito dessa missão ali, talvez restabelecida por Deus. Por que eu digo restabelecida por Deus? Porque antes desse momento, nós vamos ver na Bíblia que Jetro, o sogro de Moisés, era sacerdote. E vamos encontrar também, antes disso, antes ainda de Jetro, nós vamos encontrar Abraão como o sacerdote, um encontro que ele teve com Melquisedeque, que era também um sacerdote. Então é uma função que já existia antes do Êxodo. Mas porém ainda antes da criação dessa função em Êxodo, antes do chamado de Abraão, nós vamos encontrar o patriarca Jó, quando ele é visitado pelos amigos que o acusam
como responsável direto das mazelas, dos problemas que ele estava enfrentando, em Jó 16, 19 e 21, nós vamos ver que ele vai dizer o seguinte: saibam agora mesmo, a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa do amigo. Jó, ele já reconhecia que ele tinha diante de Deus um intercessor, diante de Deus alguém que olhava para ele, que representava ele lá diante de Deus. Jó já reconhecia. Figura essa que milênios depois, lá em Hebreus, no capítulo 7, 23, nós vamos ver o escritor aos Hebreus dando nome a este advogado de Jó, a este advogado, esse defensor, esse intercessor de Jó. Em Hebreus 7 vai falar: ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, glória a Deus. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, aleluia. Jesus, o eterno intercessor, sempre foi, mesmo antes de se tornar carne e vir habitar entre nós, ele já era, e ele permanece sendo o nosso intercessor junto a Deus, confirmado igualmente pelo apóstolo João, em 1 João 2:1, ele vai dizer: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, se porém alguém pecar, temos um intercessor, ou seja, em algumas versões está, temos um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, glória a Jesus. Jesus está lá, intercedendo, colocando-se entre o necessitado, que somos nós, que é a humanidade, que é o povo, e aquele que pode suprir-lhes as suas necessidades, que é Deus. Jesus está lá, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Glória a Deus por isso. O que então nos confirma que ele sempre foi. E aí poderíamos imaginar, se os sacerdotes, que eram os intercessores, foi extinto, essa figura do sacerdote criada por Deus, lá que adentrava no templo, adentrava no lugar santíssimo, no santo dos santos, ele não existe mais. Jesus, ele veio a este mundo, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, é o nosso intercessor mor, é o nosso grande intercessor. Poderíamos pensar então, não temos mais intercessores na terra, certo? Não temos mais. A figura espiritual representada como intercessores, só temos Jesus Cristo, porque o sacerdócio foi extinto. E aí eu vou dizer para você que essa figura continua tão viva quanto antes. Essa figura do sacerdote ainda existe. Quem é? 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. Eu e você, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, somos nós. Apocalipse em 1 verso 6, Jesus, ele fala para João escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia, apresentando ali como resultado da sua morte na cruz do Calvário, lá em Apocalipse capítulo 1 e verso 6, por favor. Próximo slide de 1 Pedro 2:9, depois de Apocalipse 1:6. Vai dizer que, não, antes desse daí, Hebreus 10:19, esse daí é um antes desse daí, por favor. Aí, 1 João 2:1, já foi lido, então acho que os outros ali já devem ter passado, não deve ter. Apocalipse 1:6 vai dizer: ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, o seu Pai. A ele seja dada a glória eterna, ele reina para sempre, aleluia.
o Senhor nos fez sacerdotes de Deus, ó Pai. Então somos os sacerdotes. Antes o sacerdote, para entrar, para fazer parte do sacerdócio, havia uma série de regras. Tinha que pertencer à tribo de Levi, tinha que ser homem, tinha uma série de exigências. Todos nós conhecemos a história. E hoje eu e você recebemos essa missão. Recebemos a missão nobre de representar o povo, representar a nação, representar a nossa família, representar nossa cidade, nossas autoridades, representar os pecadores diante de Deus. Recebemos essa missão. Com a morte de Jesus, aquele véu que que o sacerdote tinha que passar, com a morte de Jesus, esse véu foi rasgado de alto a baixo, abrindo caminho para todos nós poder chegar na presença de Deus. E Hebreus capítulo 10, 19 a 22, nós vamos ver o seguinte. Veja mais para frente, por favor, veja se tem aí. Hebreus 10, 19 a 22 vai dizer: e assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos ir diretamente até dentro do Santo dos Santos, onde Deus está. Este é o caminho novo, recém-aberto e vivificante, que Cristo nos franqueou ao rasgar a cortina, o seu corpo humano, para dar-nos acesso à presença santa de Deus. E visto que esse nosso grande e supremo sacerdote governa sobre a casa de Deus, entremos e vamos diretamente ao próprio Deus, com o coração sincero e confiando plenamente que Ele nos receberá, porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós para nos purificar, e porque já fomos lavados com a água pura do batismo pelo Espírito. Aleluia. Pode entrar, meu irmão. Pode entrar na presença do Senhor, sacerdote e sacerdotisa de Deus, estabelecido por Cristo, através da morte dele. Podemos entrar sim. Somos esse mediador, esse intercessor entre as dificuldades do povo, daqueles que nos procuram, daqueles que nos buscam. Somos os responsáveis para agora adentrar na presença do Deus Todo-Poderoso, representando estas vidas que choram, que amargam o sofrimento da perda. Somos sim os responsáveis para ir diante de Deus e representar essas pessoas. Por outro lado, Jesus, ele não está mais aqui. Ele está no céu, continua sendo o nosso intercessor, mas Ele não deixou a gente sem um intercessor aqui na terra. Ele não deixou. Romanos 8, 26 e 27 vai dizer: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Temos o intercessor que habita em nós, dentro de nós, que conhece mais do que nós mesmos as nossas necessidades e as necessidades daqueles que nos procuram. Conhece e apresenta diante de Deus. Aleluia. Somos nós, independente do tempo de crença, independente se ordenado ou não, se exerce, participa de algum ministério ou não, somos os sacerdotes de Deus, você e eu. E como essa missão se dá? Vamos ao terceiro tópico, a terceira questão, por favor, o próximo slide. Diz que como se dá no mundo espiritual essa missão. Nós sabemos que a intercessão, ela é a chave que move a mão e o coração de Deus. Ela move, ela mexe com Deus, a intercessão. E eu gostaria de deixar aqui uma coisa bem certa: você é fruto de intercessão. Desde a sua gestação, o momento em que você foi concebido, você é fruto de intercessão. Você é fruto da intercessão por estar servindo ao Senhor. Joelhos se dobraram e clamaram por você. Sua mãe, seu pai, alguém da sua família, alguém da igreja. Sim, você é fruto de intercessão, resposta de intercessão. Eu sou.
Se não fosse minha mãe e meu pai que nos ouve, que me ouve agora lá de Curitiba, se não fosse por eles, eu estaria perdido. Quantas vezes eu vi joelhos se dobrarem e pedirem: Pai, abençoa os meus filhos. Pai, proteja, resgata os meus filhos. Somos frutos de intercessão. O intercessor, ele precisa ser humilde, mas ele precisa também ter ousadia para entrar na presença de Deus. É isso que o texto de Hebreus fala. Precisamos ter ousadia para entrar na presença de Deus em favor do nosso semelhante. Precisamos ter essa ousadia. E essa missão, ela é reconhecida na Bíblia, é exaltada na Bíblia, desde o princípio. A Bíblia registra o momento em que Deus decide exterminar com fogo Sodoma e Gomorra, e apresenta a Abraão que quando aqueles homens estavam se dirigindo para essa missão de exterminar aquela cidade, a Bíblia relata que Abraão permaneceu na presença do Senhor, intercedendo pelo seu sobrinho Ló. Intercedeu com ousadia, ele foi ousado, intercedeu pelo sobrinho dele. E Gênesis 19, 29 vai mostrar o resultado dessa intercessão. Vai dizer o seguinte: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se do intercessor. Lembrou-se do intercessor Abraão e tirou de lá, do meio da catástrofe que destruiu as cidades, tirou Ló de lá. Tirou e salvou Ló e sua família. Já lá no Êxodo, quando Moisés sobe ao monte para pegar as tábuas da lei, quando ele desce, ele encontra o povo reunido diante de um bezerro de ouro. Fizeram uma estátua de um bezerro de ouro, e ali esse povo estava celebrando uma festa idólatra diante daquele bezerro, uma orgia de total depravação. E Moisés, como um intercessor, ele se apegou às promessas de Deus e clamou por este povo. Mesmo diante de um pecado horrível, tremendo, nós vamos ver Moisés intercedendo e colocando inclusive as necessidades suas acima, esquecendo das suas necessidades e colocando a necessidade desse povo acima da sua própria vida, sua própria salvação. Êxodo 32, 31 vai dizer assim: Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si um Deus de ouro, mas agora eu te rogo, olha a intercessão, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, e não, se não, risca-me do teu livro que escreve. Olha, o intercessor ousado diante de Deus, buscando o perdão de um povo rebelde, cujo resultado foi lembrado pelo salmista lá em Salmo 106, 19 a 23. O salmista lembra deste episódio e vai dizer: lá em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória dele pela imagem de um boi que come capim, esqueceram-se de Deus seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao mar vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas teve um intercessor, Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Glória a Deus, havia um intercessor para aquele povo. Salomão, nós também vamos encontrar logo após a construção do templo, Salomão intercedendo pelo povo, intercedendo pela nação de Israel. Ele vai dizer em 1 Reis 8:52, falando com Deus, ele vai dizer: que os teus olhos estejam abertos e que os seus ouvidos escutem a oração deste povo. Ó Senhor, ouça e responda aos seus filhos quando eles clamarem a ti. E nós vamos ver que Deus assume ali com Salomão um compromisso de responder a esses clamores, que está lá em Crônica, 2 Crônica 7,14, fala que se esse povo se humilhar e orar e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as orações, eu atenderei o seu pedido, intercessor, eu vou atender o seu pedido. Veja, Deus responde, Ele atende os intercessores, recebe as intercessões e responde essas intercessões.
Há vários registros no Velho Testamento. Se nós fôssemos ver, ficaríamos aqui muito tempo relatando, falando a respeito de tantas intercessões que houveram. Esther, vamos ver, povo pedindo para interceder junto ao rei, e Deus atende, ali Deus se manifesta e livra aquela nação novamente. E já no Novo Testamento nós vamos encontrar Jesus sendo buscado, Jesus sendo buscado por intercessores. Há uma lista de intercessores no Novo Testamento buscando Jesus enquanto ele aqui estava. Lucas fala que quando Jesus entra em Cafarnaum, um centurião romano, um soldado romano, um comandante de uma companhia de 100 homens, ele intercede pelo seu escravo e fala que esse escravo foi curado. Esse homem inclusive chega diante esse centurião chega e manda recado dizendo: não precisa nem vir aqui, Senhor, uma palavra sua aí, o meu servo vai ser curado lá. O intercessor ousado. Registra também Lucas o Jairo intercedendo pela sua filha que estava enferma e veio inclusive a óbito. Mas a intercessão de Jairo foi tremenda, que leva o Senhor até a casa dele e ressuscita sua filha. Poder da intercessão. Mateus apresenta uma mãe cananeia que intercede pela sua filha possessa de demônios. Vai até Jesus, uma mãe intercessora, e ali Jesus fala com essa mulher e a filha é curada. À distância a filha recebe a cura. João mostra a oração de Jesus também intercedendo por nós. Em João capítulo 17, 9 a 20, nós vamos ver Jesus orando. Apresenta a oração de Jesus. Veja isso daí, 17, 9 a 20, vai dizer: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um assim como nós. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Glória a Deus. Oro por aqueles que lá em 2021 estarão reunidos na igreja de Londrina. Oro por aqueles que estão lá na casa participando e ouvindo este sermão. Jesus orou por você, Ele intercedeu por você, o nosso grande intercessor. Os discípulos também, o Novo Testamento registra em diversos momentos os discípulos dizendo que se apresentam diante de Deus, intercede pelas pessoas. Nas cartas de Paulo nós vamos ver isso muitas vezes. Em 1 Tessalonicenses 1:2 vai dizer que nós damos graças a Deus por vocês e oramos constantemente por vocês. Intercessores, os discípulos também. E agora eu gostaria de entrar na quarta questão. Temos a opção de não querer exercê-la? Temos essa opção? Ou seja, podemos usar as desculpas: eu não sei orar, eu acho que Deus não vai me receber, sou muito falho, sou muito pecador, eu acho que essa missão tem que ser do pastor, tem que ser do grupo de oração da igreja. Então quando alguém vem buscar, fala: pode ficar tranquilo, eu vou na igreja hoje, vou apresentar o seu pedido lá e os pastores vão orar, no final do culto vai ter intercessão, eles vão orar por você. Me isento dessa missão. Temos essa opção? Tiago capítulo 5:16 responde: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Orai. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. A carta de Tiago ela faz parte de um conjunto de cartas chamadas gerais. Não foi direcionada para uma igreja, para alguém. Ela faz parte de uma carta geral. E ele escreve para as chamadas 12 tribos da diáspora, ou seja, o povo de Israel que estavam espalhados em todo o Império Romano. A carta é para todo o povo de Israel. O Israel do Senhor hoje somos nós. Essa carta é para mim e para você.
E os verbos aplicados neste texto aí apresentado, confessar e orai, esse verbo ele é conjugado aí no modo imperativo, no tempo presente. Quer dizer, todos os dias, em todos os momentos, eu e você devemos orar. Orai, orai. Não deixe a opção de fazer ou não. É uma ordem, é uma palavra vinda de Deus através do seu servo, dizendo: ore, orai uns pelos outros. Exercer o ministério da intercessão não é simplesmente atender uma convocação da igreja para interceder por alguém, né? Não é simplesmente atender, como nós vimos, é necessário, é isso, interceder pelas famílias, por uma família que está afastada. Não é apenas isso, não é simplesmente atender uma convocação para orar em prol de alguma ação que a igreja vai fazer. Não, o intercessor, o sacerdote, a sacerdotisa tem a missão de entrar na presença de Deus diariamente, apresentando ali as necessidades que lhe foram confiadas ou não, ou aquelas que já é de responsabilidade, orar pelos não salvos, orar pela igreja perseguida, orar pela liderança da igreja, orar pelas autoridades, orar e apresentar, interceder por todas as pessoas. Ser intercessor é estar assim constantemente na presença de Deus. E assim nós estaremos valorizando o sacrifício de Cristo, valorizando o rasgar do véu. Estaremos dizendo: valeu, Senhor Jesus, o Senhor abriu essa porta e eu vou entrar por ela, e vou chegar diante do Deus Todo-Poderoso, e vou exercer este ministério recebido por Ti, como sacerdote e sacerdotisa de Deus, e vou me apresentar diante de Deus com as mazelas que esse mundo traz, com as dificuldades, com os problemas, com toda essa situação. Eu me apresento como intercessor deste mundo tenebroso, deste mundo mau. Eu me apresento diante de Ti, levando estas vidas, essas pessoas. Deus, através do profeta Jeremias, Ele ordena ao povo para que ore pela cidade da qual eles foram levados prisioneiros. Está lá em Jeremias capítulo 29, 7. Ele vai dizer: trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor delas, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Orar por Londrina, orar pela cidade que você mora, orar pelo prefeito, pelos vereadores, interceder por eles, pelos médicos, pelos profissionais, pelos empresários, interceder por essa cidade. Se ela for bem, você será bem sucedido também. Orar pelos policiais, pelos juízes, para que sejam instrumentos de Deus nessa missão tão importante, tão necessária. É interceder pelo perdão dos pecados das famílias dessa cidade, do povo. Orar pelos prisioneiros, por aqueles que estão encarcerados, para que Deus transforme a vida deles. Orar, interceder, somos os intercessores. Orar pelos pastores, pela igreja, pela liderança da igreja, pelos líderes de ministérios, pelas crianças que estão crescendo, para que se mantenham firmes e fiéis no caminho do Senhor. Somos chamados para isso. O intercessor se utiliza dessa empatia e se coloca no lugar da pessoa carente, da pessoa necessitada. Sente o fardo, sente o peso do pecado, sente o sofrimento alheio, a dor da perda, e ali ele apresenta essa pessoa. E assim nós somos exortados no texto que vamos repetir em 1 Timóteo 2, 1 a 3. Essas são as minhas instruções: ore muito pelos outros, suplique a misericórdia de Deus sobre eles, dê graças por tudo quanto Deus fizer por eles. Ore dessa forma pelos reis e por todos os outros que têm autoridade sobre nós, ou que ocupem cargos de alta responsabilidade, a fim de que possamos viver em paz e com tranquilidade, gastando nosso tempo em viver piedosamente e pensar muito a respeito do Senhor. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador. E Jesus vai mais longe. Jesus transforma a intercessão em mandamento.
Mateus 5, 43 e 44, ele vai dizer: ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e interceda por eles. E ore por eles. Ora, se temos que orar pelos inimigos, quanto mais por aqueles que o Senhor nos colocou e que somos tão gratos por esses que o Senhor colocou em nossas vidas, por aqueles que podem trazer resultados maravilhosos para a nossa cidade, para a nossa nação, para o mundo, aqueles que podem ir e levar o evangelho da paz e salvar vidas, por aqueles que estão sendo perseguidos, mesmo diante da perseguição continuam fiéis, tementes a Deus, levando a mensagem nesses lugares onde é proibido. Devemos orar pelos nossos policiais, pelos nossos bombeiros, que nos defendem com a própria vida. E a última questão: a intercessão nos isenta da ação? 1 Samuel capítulo 12, 23, Samuel foi o último sacerdote dentro daquela linhagem, que ele não era da linhagem, mas ele foi colocado no lugar de Eli, assumiu ali o sacerdócio. Ele vai dizer: e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Ele tem como pecado deixar de interceder, pecado deixar de orar pelas pessoas, é pecado. Ele tem isso na sua mente, no seu coração. Trata-se de um pecado o fato de eu ser um sacerdote, uma sacerdotisa, souber de uma necessidade e não me apresentar diante de Deus e colocar esta vida, essa necessidade diante dele. Mas ele continua dizendo: também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Ele poderia dizer que estaria ali orando, e o povo, Senhor, salve, liberte, ensina, Senhor, envia o teu Espírito Santo para ensinar, para mostrar o caminho. Aí ele fala assim: eu vou orar, mas eu também vou ensinar, também vou sair a campo, também vou mostrar o que é bom e o que é certo. Interceder pelos não salvos não nos isenta do cumprimento da ordem de Jesus, registrado lá em Mateus, no capítulo 28, 19 e 20. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não nos isenta disso. Interceder pelos doentes, pelos enfermos, por aqueles que estão na UTI, por aqueles que nos buscam, para que oremos por eles, não nos isenta da ordem também deixada por Jesus em Marcos 16, 17: e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não nos isenta de visitar hospitais, de visitar doentes, de, ao saber que alguém precisa de uma oração de libertação, de cura, deixar o aconchego do lar e ir até lá, para ali me unir a ele numa palavra de fé e de esperança, e ali colocar as mãos e interceder e orar e repreender no nome de Jesus. Não nos isenta disso. Interceder pelos filhos não nos isenta da ordem de Deus de ensiná-los com palavras e exemplos. Deuteronômio 6, 7, 8: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentados em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Não basta apenas orar pelos filhos e pedir para que o Senhor faça brotar no coração deles a salvação, o desejo da salvação, de participar da igreja, de exercer o ministério. Não. O ensino é a primeira escola, é a primeira igreja lá em casa. E nem do conselho do sábio sobre a necessidade da disciplina. Provérbios 23, 13: não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará do inferno. Interceder pelos filhos não nos isenta do ensino e nem da disciplina. Interceder pelo casamento, pela união familiar, não nos isenta de termos todos os cuidados necessários para manter uma união pacífica, amorosa, uma união onde o amor
pelos membros da família são reais. 1 Pedro 3, 7, 8 vai dizer: vocês, maridos, devem ser cuidadosos com as suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são companheiros em receber as bênçãos de Deus. E se não as tratarem como devem, as orações de vocês, as intercessões de vocês, mesmo orando, pedindo, mas se não fizer, essas orações não terão respostas prontas. E agora esta palavra é a cada um: vocês devem ser como uma grande família feliz, cheio de simpatia uns pelos outros, amando-se uns aos outros com corações ternos e mentes humildes. Interceder sim, pela família, pela união, pelo amor, pela comunhão da família, mas não nos isenta de agir, de fazer com que isso se torne realidade, fazer a nossa parte. E para concluir, o intercessor é aquele que chega diante de Deus, que adentra diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, levanta as mãos para Deus e ora. E busca o Senhor. Senhor, me coloco diante de Ti, em favor desta vida, em favor desta família, em favor desta criança, em favor deste casamento, em favor desta autoridade, em favor deste presidente da república, em favor dos nossos deputados, nossos senadores, nosso prefeito, nosso governador. Estamos aqui, Senhor, responde às nossas orações, proteja, guarde, transforme vidas. Apresento diante de Ti o meu vizinho que ainda não Te conhece, Senhor. Eu quero falar das Tuas verdades para ele. Eu apresento ele. Abre esta porta para que ele possa me ouvir. Apresenta-se diante de Deus com esse coração sincero, pedindo a Deus para que responda às orações. Orar pelos médicos, pelos enfermeiros que estão à frente dessa batalha na pandemia, interceder pelos nossos cientistas para que encontre remédios, soluções para as nossas mazelas, orar para que esses profissionais sejam protegidos, orar pelo mundo, pelos países perseguidos, por aqueles cristãos que estão sendo perseguidos. Deus se importa com você, Ele ouve a sua oração, sacerdote e sacerdotisa do Senhor. Ele reconhece essa função que foi constituída a você, foi dada a você através da morte do seu filho, e o recebe diante dele, e responde às suas orações. Ele responde sim. Viva essa realidade diariamente. Não vacile um só momento quando alguém chegar diante de você e buscar, clamar por socorro. Não hesite, entre na presença de Deus e apresente essa necessidade, e Deus responderá com certeza. E concluo esse sermão com essa afirmação do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais sublimes orações, intercessões, anseios, pensamento ou esperanças. A Ele seja dada a glória por todo sempre, pelos séculos dos séculos sem fim, por causa do seu plano soberano de salvação para a igreja por meio de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. E nós vamos neste momento exercer esse ministério, o ministério da intercessão. Eu creio que todos nós aqui presentes, todos vocês que estão aí nas suas casas, conhecem alguém que precisa de um intercessor. Conhece alguém que precisa de alguém que entre na presença de Deus e o leve e o represente lá diante de Deus. Alguém que esteja desanimado, alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, alguém que está internado, alguém que perdeu um ente querido e precisa de um conforto, de um consolo. Este é o momento de adentrarmos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e clamar por estas vidas. Que faça isso diariamente, em todas as suas orações. Interceda pela nossa nação,
Interceda pelos nossos governadores, por aqueles que nos governam, pelas nossas autoridades. Interceda pela igreja, pela liderança da igreja. Interceda pela sua família, interceda pelos seus vizinhos. Interceda, faça isso, faça uso desse ministério maravilhoso que você recebeu de Deus através de Jesus. Senhor nosso Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Adentramos, Senhor, na tua presença pelo sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. Chegamos aqui, Senhor, neste momento, cada um dos teus filhos adentra diante de ti, apresentando, representando, Senhor, esta pessoa, esta vida, esta família. Oh, meu Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, ouve, Senhor, responde, meu Deus eterno, esses clamores, responde, Senhor, essas orações, cura, Senhor, liberta, Pai. Permita, meu Deus querido, que estas vidas recebam agora o toque do teu Espírito Santo e saia, Senhor, liberta, curada, Senhor, deste hospital. Ó Senhor, lá na casa, onde quer que estejam, Senhor, recebam a cura agora, em nome de Jesus. Abre, Senhor, as portas do trabalho, do emprego. Dê, Senhor, a solução para este processo que está na justiça. Ó Senhor, permita que sejam vitoriosos nos seus empreendimentos, nos seus investimentos. Conforta, Senhor, essas famílias que perderam seus entes queridos. Ó Senhor, enche, Senhor, da esperança da vida eterna, da salvação, da ressurreição. Em nome de Jesus Cristo, oramos, Senhor, pelos nossos governantes, oramos, Senhor, pelo nosso prefeito desta cidade, Senhor, pelos vereadores, oramos, ó Pai querido, pelo nosso governador, pelo presidente da república, pelos ministros, Senhor, por todos os nossos deputados, senadores. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, age, Senhor, na vida e no coração de cada um. Retira, Senhor, toda a má intenção, toda a artimanha do maligno. Nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos, ó Pai eterno, transforme vidas, salve vidas, Senhor, cura, ó Pai eterno, para a glória do seu nome. Ó Senhor, nos receba, Senhor, diante de ti diariamente, quando adentrarmos, e responde, Senhor, as nossas orações. Sabemos que o Senhor responde segundo a tua palavra, muito acima daquilo que pedimos ou pensamos. E assim, Senhor, nós confiamos e desde já te agradecemos, Senhor, por estas bênçãos recebidas, por estas bênçãos, Senhor, dadas aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus.